eu acho que realmente qualquer totalização ela é complicada, né? E no limite impossível, né? Por exemplo, eu acabei de fazer uma biografia de João Cabral de Melo Neto e tive no começo vamos dizer assim, a impressão, né, errada e talvez assim um impulso titânico, né, de achar que eu ia totalizar a vida de alguém num livro e percebi que eu não ia totalizar nada, que eu ia fazer algo muito parcial, aliás. E eu acho que em relação ao modernismo, como é esse movimento coral, múltiplo, plural, né, que se dá em várias artes, que se prolonga por várias décadas, que ocorre em vários lugares simultaneamente e depois ao longo do tempo, a única coisa que eu consigo pensar é que o que se deve fazer, o que se deseja é que haja um esforço grande, não é? Vindo aí de muitos setores, de muitos lugares, para realmente contar a particularidade, né? Ou as particularidades que cada uma dessas manifestações do modernismo teve no Brasil, né? Quer dizer, não acredito que um pesquisador consiga olhar para isso e dizer o modernismo foi isso, né? Estamos aqui conseguindo unificar e totalizar. E acho, claro, que há vertentes, né? O modernismo ele já nasce com um espírito polêmico e crítico que no interior do próprio movimento se multiplicam as tendências e mesmo se a gente pensa no modernismo de São Paulo, ele não foi um modernismo uno, né? Realmente isso para mim é uma riqueza do modernismo, justamente, essa abertura assim e esse pluralismo, né? Que, por exemplo, se a gente compara com o movimento do concretismo nos anos 50, talvez fosse algo mais uno, ou que pudesse ser unificado em torno de alguns pressupostos, de algumas propostas, né, que eram assim, muito bem definidas e talvez muito radicalmente, inclusive, delimitadas. Né? E o modernismo não foi isso. Eu acho que, inclusive, ele pôde se desdobrar e acontecer depois em outros momentos, né, ou ser atualizado em outros momentos, justamente porque ele não foi um receituário, né, que você pudesse fechar num programa específico, num projeto específico. Se a gente pensa, por exemplo, nos poetas que surgem na década de 20, por mais que eles tenham uma série de afinidades, né, são projetos muito particulares. Né? Você tem o Manuel Bandeira, que começa na década de 10 e que tem lá, vamos dizer, uma especificidade, né, o tipo de pesquisa que ele faz, né? Mário e Oswald, né, obviamente apostando também em outras frentes, um poeta como Drummond, os poetas de Minas, né, que eu estudei no doutorado, né, o Emílio Moura, quer dizer, é uma diversidade impressionante. E quando eu também fiz o trabalho sobre as revistas, o que eu pude perceber foi isso, né? Embora elas estivessem muito articuladas ao longo da década de 20, aquelas revistas literárias, né, vamos dizer, as mais conhecidas ou as mais combativas, né, que foi o caso de Claxon, Terra Roxa, Festa, Verde, não é? A revista de antropofagia, a revista de Belo Horizonte, Verde de Cataguases, a gente percebe que elas fazem parte, não é, de um contínuo, né, vamos dizer assim, de uma luta que é comum, não é, de uma batalha que é comum, mas elas são muito também particulares, né, no modo como elas se apresentam e no modo como elas, vamos dizer assim, discutem o modernismo a cada momento aí. Então, acho que a totalização ela é sempre muito difícil, a unificação, claro, acho que não é nem desejada, não é? Se a gente pensa, eu não conheço assim tão bem, mas os modernismos do Nordeste, né? Talvez eu conheça um pouco mais a cena de Pernambuco, mas os outros estados do Nordeste, do Norte, né? Quer dizer, são campos muito particulares ali de luta por renovação, de articulação entre, digamos, ideias de vanguarda e contextos particulares, né? E tudo isso acho que dá para o modernismo essa diversidade que eu considero também algo muito salutar e também uma coisa a ser comemorada, não é? Quer dizer, um movimento que para mim prima pela diversidade desde o seu surgimento, não é? Nunca fechou, digamos, as portas, né, para uma discussão que pudesse ser mais ampla, não é? Que pudesse ser mais abrangente. Isso para mim é muito assim importante, né, de ser ressaltado no caso do modernismo. Por mais que hoje, acho que tem outras perguntas a esse respeito, por mais que hoje, né, se façam determinadas acusações ao modernismo, né, de ter sido um movimento elitista, aristocrático, mas o que eu percebo, ao lado disso, que também não pode se negar, não é? Porque era um movimento de vanguarda e obviamente que tinha a sua dimensão impopular, não é?
Como foi impopular também a literatura de Machado, né? Quer dizer, mas eu acredito que tem também digamos, essa abertura, né? E essa sede, fome de diversidade, né? Que está nos vários setores, nas várias artes que participaram, né? Na diferença de programas e de ideias, né? Que, a meu ver, desde os anos 20 se configurou, né? O que me interessa muito no modernismo é pensar nele como um movimento incompleto, imaturo, né? Insuficiente. Daí a necessidade de atualizá-lo inúmeras vezes. E é muito curioso se a gente pensa que quando o modernismo surge nos anos 20, ele está, vamos dizer, girando, né? Ou está cristalizado em torno das artes, das belas artes, né? Que é a literatura, as artes plásticas, né? As artes nobres, as artes, digamos, aristocráticas, né? A música, e no caso é a música erudita, né? Se a gente pensa no Villa-Lobos, por mais que ele pesquisasse elementos populares, né? Então, no primeiro momento, as artes, vamos dizer, mais populares, né, ou menos aristocráticas, elas não participaram do modernismo brasileiro. O teatro, por exemplo, o movimento acontece, ou a semana acontece no Teatro Municipal, mas não havia teatro naquelas manifestações, assim como não foi exibido nenhum filme de vanguarda, né? Canção popular, né, muito menos, né? Mas quando a gente pensa nessa temporalidade mais longa, a gente percebe uma entrada em cena de outros movimentos, ou de outros setores artísticos, né? Como é o caso do teatro a partir dos anos 40, 50, ou do cinema a partir dos anos 50, 60, né? A canção popular, sem dúvida, também. Quer dizer, acho que em meados do século, quando você já tem talvez um outro momento histórico, claro, né? Muito diverso daquele da década de 20, você tem também, digamos, uma extensão, né, do modernismo para outras expressões artísticas, né? E também a incorporação de novas questões, né? Por exemplo, a antropofagia ela foi formulada de uma maneira muito específica na década de 20, né, como, digamos assim, um mito positivo, uma ideia de força, não é? Na relação aí com a cultura estrangeira, na formulação de uma cultura brasileira original. E depois, quando ela ressurge ali já nos anos 60, digamos, essa ideia de força já está um tanto enfraquecida, né? Porque, de fato, há uma consciência muito grande, sobretudo a partir de 64, de que nós somos vítimas da agiotagem internacional e da dominação internacional. Agora, também é interessante que o próprio Oswald, né, formulador teórico da antropofagia, tenha apontado isso, por exemplo, no Rei da Vela, né, que é uma peça que ele escreve em 33 e publica 3 anos depois, e ali justamente a antropofagia ela é posta em questão. Então é muito interessante que lá nos anos 60, né, quando se recupere Oswald, se recupere, quer dizer, no primeiro momento o concretismo recupera, digamos, a poesia oswaldiana, né, no que ela tinha de radical, de proposta de síntese, de condensação, de visualidade, quer dizer, era o modelo poético oswaldiano que naquele momento interessou para a vanguarda, né, concretista nos anos 50, e depois no pós-64, ou mais exatamente no pós-68, já é um outro Oswald, né, que aparece ali, mobilizado, né, pelos tropicalistas, né, Zé Celso no teatro, Caetano, Gil, Tom Zé, etc., na canção popular, né, Hélio Oiticica nas artes visuais, né, Glauber Rocha, Júlio Bressani, Rogério Sganzerla no cinema, né? Então acho que aí a gente começa a pensar numa temporalidade de fato muito longa e num caminho de uma diversificação cada vez maior, não é? Do que foi antes formulado, talvez de modo mais restrito ali na década de 20. Embora eu acho que já na década de 20 a ideia de diversidade e de abertura eram as ideias seminais e centrais do modernismo brasileiro. Não foi, de fato, um programa fechado, né? Alguma coisa que determinasse uma única direção para a poesia, para a literatura ou para as artes plásticas, né? Podemos dizer, claro, tem gente, a Gilda de Mello e Souza tem um artigo em que ela discute, por exemplo, como que a Tarsila do Amaral, não é, e o Di Cavalcanti foram beneficiados, digamos, pelo alinhamento deles mais direto com um determinado programa modernista de nacionalismo estético, enquanto aqueles outros pintores, né, como é o caso da própria Anita Malfatti, precursora do modernismo, e também do Ismael Neri, que já foi um nome mais deslocado,
como que eles sofreram, né, um certo ofuscamento por não ter atendido, digamos, as expectativas de um programa nacionalista ou de um nacionalismo estético naquele momento. A despeito disso, obviamente que me parece, né, que é a ideia de diversidade que predomina, né? O Melchior fala em condomínio de estilos, né, para falar das várias vozes e tendências, por exemplo, da poesia modernista, e eu sempre acho isso a grande riqueza do modernismo brasileiro, né?